Fala galera, hoje na 3x Action vamos estar conversando com a Yasmin Seaga. Ela é nutróloga, ciclista, atleta e vamos conversar sobre muitas coisas, inclusive drogas. Que jeito legais bom de começar, legais, né? Por favor. Legais, é. Que jeito bacana de começar, então. né? Eu perco amigo, eu não perco a piada, tem que avisar. Yasmin, se apresenta pra gente. Obrigado por ter vindo em primeiro lugar. Eu que agradeço o convite. E fala um pouco sobre você, se apresenta. Certo. Vamos lá. Então, meu nome é Yasmin, né? Eu sou médica nutróloga. Antes de fazer nutrologia, eu fiz medicina, fiz residência de clínica médica, que é a base da nutrologia, né? Falando um pouquinho de esporte, desde pequena sempre pratiquei atividade física e fazia vôlei na minha época de escola, né? Só que entra a faculdade, né? Você tem que viver uma adulta e tudo mais. Aí eu larguei e comecei a estudar, passei na faculdade, comecei a trabalhar. E aí voltei realmente, de fato, no esporte, mais ou menos em 2019, que foi com corrida. Baixou pandemia. Fui recrutado para trabalhar no hospital de campanha, achei sensacional, que realmente ajudei bastante pessoas, né? E o legal é que eu fui contratada como especialista mesmo, como nutróloga, né? E posteriormente segui depois com o ciclismo, né? Que é hoje que é o meu maior forte, que eu praticamente só faço ciclismo, né? Não faço mais corrida, que eu acabo dizendo que são treinos concorrentes, né? Mas uma coisa que eu acho que a gente até vai pontuando, concorrente CF, triatlo, se encaixar bem vai dar tudo certo, né? Combinando direitinho dá tudo certo. Mas o legal é que a gente estava até conversando, o que é um médico nutrólogo, né? O médico nutrólogo é uma área da medicina, a nutrologia é uma área da medicina, e o nosso objetivo é prevenir, diagnosticar e tratar qualquer situação ou comorbidade que tenha relação com alimentação, né? Então, eu falo assim, que a gente até brincou no início, que infelizmente a nutrologia ela perdeu muito a essência do que é a nutrologia, né? Eu falo que o que estraga na medicina são as pessoas em si, não a especialidade. Porque a nutrologia é uma área muito linda, muito linda. Você tem duas vertentes, né? Você tem a nutrologia hospitalar, né? Que realmente você cuida do doente, né? Daquele paciente enfermo mesmo. Como a gente fala que é nutrologia cosmiátrica, né? É aquele indivíduo que quer perder peso, que quer ganhar massa muscular, né? Aquele que quer ter mais longevidade, enfim. Então, tem essas duas vertentes, que a gente fala que é do esporte, que é nutrologia do consultório e a nutrologia hospitalar. Mas, querendo ou não, a nutrologia, ela engloba o paciente como um todo, né? Então, não existe, ele só faz isso, que nem, por exemplo, o cardiologista só cuida do coração, não. A gente olha como um todo o ser, né? E aí eu brinco que realmente a nutrologia, ela perdeu a essência porque as pessoas estão deixando de ser nutrólogo de verdade, né? E realmente encontrar um especialista que faça diferença realmente é difícil, né? É difícil você encontrar, né? Você era uma atleta que virou médica, que virou nutróloga. Você vê, né? E engraçado que na faculdade, durante, né, o curso da faculdade, quando você termina a faculdade de medicina, você pode ser só médico, que a gente fala que é o clínico geral. O ruim é que, assim, você fica muito atrelado a consultório e você não abre, muito hospital, e você não abre muito leque a você olhar o indivíduo em uma só coisa, né? Porque realmente, você ser um clínico geral, você tem que ter muito conhecimento, você tem que atualizar em cardiologia, você tem que atualizar em pneumologia, endócrino. Então, talvez para você não fique muito satisfeito, então você quer olhar só um lado. E na época que eu terminei a faculdade e fui fazer residência de clínica médica, que é a base da medicina, que para você fazer endócrino, cardio, pneumologia, nutrologia, você tem que fazer clínica médica, é um pré-requisito. Então, você sempre se submete a provas. Você não, eu quero fazer a clínica médica. Não, você tem que fazer uma prova numa universidade tal, por exemplo, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Se você passa na prova, perfeito, são 2 anos você fazendo residência. E aí, você abre um leque. E na época, eu sempre me questionei por que eu escolhi nutrologia. Eu sempre me questionei mais voltado no hospital. Porque eu olhava que tinha um indivíduo que tinha indivíduos diferentes com a mesma dieta, mesma alimentação. Isso que eu falo dieta interal, que é via sonda, né? Que tem vários tipos de dieta. Oral, que é a tradicional, que a gente conhece.
a via enteral, que pode ser por sonda nasointeral, gastrostomia ou jejunostomia, ou por via parenteral, que muitas pessoas não conhecem. Talvez devem conhecer que teve repercussão do Bolsonaro, que levou facada, e tem aquela bolsinha branquinha é a nutrição parenteral, né? Então tem suas indicações cada via alimentar. E eu me questionava por que esse indivíduo tem essa dieta e esse indivíduo tem essa dieta, a mesma dieta, que se são indivíduos diferentes com doenças diferentes. Aí que eu comecei a me atentar mais à nutrologia. Eu faço a mesma pergunta pro pessoal do esporte, pessoal que quer emagrecer. Por que eles recebem a mesma dieta dos nutricionistas? Então, eu falo assim... E nutrólogos também. Então assim, eu falo, nutrologia, você ser médico dá trabalho. Dá muito trabalho. Por quê? Eu falo assim, você tem que olhar o indivíduo como ele mesmo. Se você não é igual a mim, mesmo que tenha uma pessoa que faça, na mesma faixa etária que você, e que faça triatlon, por exemplo, as suas necessidades vão ser totalmente diferentes de outra pessoa. Primeiro que eu tenho que saber, quando um paciente vem no meu consultório, procurar performance, né? Que a maioria dos pacientes que acabam vindo comigo é mais performance. Você é médica, nutróloga mais voltada para o esporte? Não Ou você necessariamente. Atua no geral? Não, assim, eu gosto das duas vertentes. Realmente eu gosto muito do esporte, mas eu também gosto de cuidar do doente, né? Mas o que vem mais realmente para mim, eu vou dizer que 60% dos meus pacientes são realmente envolvidos com algum esporte. Seja ele de competição ou não, tá? Recreativo ou não. E as outras vertentes são realmente pacientes renais, realmente pacientes doentes, né? E eles acabam me procurando porque, eu te encontrei no Instagram ou te encontrei no LinkedIn e vi que você tem experiência em doença hospitalar e tudo mais. Olha no CRM, vê que você realmente tem um RQE, que você tem realmente formação, né? Então, isso é bom. Mas, realmente, você fazer um atendimento de um indivíduo que é do esporte, eu falo que é muito mais trabalhoso do que um indivíduo doente. Eu falo que indivíduo doente eu tiro de letra. Para mim, mamão com açúcar é muito fácil. Para outros nutrólogos, não. Tratar do doente é difícil. Mas quando a gente atende um indivíduo que quer, por exemplo, performance, eu tenho que ver, só para você ter noção, os dias que ele treina, o que ele treina, o quanto que ele treina, a carga de treino, onde que ele treina, porque tudo isso, além disso, eu tenho que olhar o Garmin dele ou o Strava dele, porque às vezes acontece o indivíduo fala assim, eu treino muito pesado, extenuante, aí você vai olhar assim, não bate. Só um pouquinho, vem um pouquinho mais para frente. Sim. Para falar mais no microfone. Tá, perdão. O Léo veio me avisar. Esse pouquinho ainda falo alto, hein? Não, mas tá tranquilo, fica tranquilo. Você tá na tua casa. Tá, perfeito. Tá em casa, entendeu? É só o detalhezinho do microfone. Tá. Então, assim, quando a gente eu atendo um paciente que quer performance, ou até um indivíduo que faz atividade física, eu tenho que olhar essas vertentes. O dia que ele treina, quantas vezes ele treina, a quantidade de treino, o que ele treina, como ele treina, onde ele treina, porque tudo isso vai me dizer o quanto que ele precisa de necessidades calóricas. Vamos dar uma paradinha aí. Isso é uma coisa que ninguém faz. Ninguém pergunta como é a vida da pessoa, porque você analisa, pelo que você está falando, a vida inteira da pessoa. Isso. Como é o metabolismo dela, qual a necessidade dela. Exato. E aí você prescreve algo específico para aquela pessoa. Exato. E isso é bem raro hoje em dia, né? Hoje em dia o que tem mais é copy-paste. Né? E aí vai entrar nos outros assuntos. Então, aí eu queria que você mostrasse pra gente como é que você analisa isso, o paciente que está doente, e como você trata esse paciente, o paciente que é um atleta, ou um ser normal que tá virando atleta, ou que quer emagrecer, mudar de vida, que na verdade que são 3 perfis diferentes, né? Sim, sim. Você tem a pessoa que está doente, que precisa se recuperar. Exato. E aí, queria saber de você, como é que você recupera essa pessoa? Sim. A pessoa que está com sobrepeso, que a vida dela está travada, até mesmo pela condição dela. E vamos entrar no detalhe também da glorificação da gordura das pessoas obesas hoje em dia. Sim. E para o atleta, que aí descama pelo lado do desempenho, drogas de desempenho, ou estética. Sim. Que, na verdade, se for ver, tá os 3 doentes, né? Sim, sim. Assim, não existe regra. Eu falo assim, não existe uma receita de bolo, né? Vamos botar, por exemplo, a situação do paciente doente que você falou. Eu vou colocar como exemplo um paciente que tem câncer. Ele fez um diagnóstico de câncer de intestino. Ele já fez a cirurgia, mas ele está no tratamento de quimioterapia e perdeu o peso. Então, qual que é o meu foco para esse paciente? Recuperar a funcionalidade. Eu tenho que melhorar a composição corporal dele. Em que sentido? Melhorar a parte muscular dele para ele ter funcionalidade. E eu tenho que entregar para ele
calorias e nutrientes para ele conseguir ter um desfecho bom numa quimioterapia. Então, as minhas necessidades, só para você ter noção, existem os guidelines que mostram para mim, ó, um paciente oncológico ele precisa de X calorias por quilo de peso e tanto de proteína durante uma fase ativa de doença, durante uma fase de quimioterapia. Então, isso vai muito de acordo com o indivíduo, né? Então, não existe regra. Todo paciente oncológico tem que dar tantas calorias, tantas proteínas. Não existe isso, né? Tem um paciente oncológico que ele tem um efeito colateral da quimioterapia maior e alguns menores. Sim. Alguns lidam melhor, outros com menos. E aí todos eles é recomendado fazer atividade física também? Sim, sim. Já foi provado que indivíduos que fazem atividade física durante uma quimioterapia e radioterapia têm efeitos mais positivos, ou seja, tem menos efeitos colaterais da quimioterapia ou radioterapia. Mesmo sendo aquela quimioterapia, vamos dizer assim, que eles falam mais pesada, né? E realmente você manter uma ingesta adequada de nutrientes, o paciente continuar ainda se alimentando adequadamente, ele tem menos efeitos colaterais desse tipo de tratamento. Vou fazer uma pergunta bem de leigo, mas assim, dá para fazer um paralelo com um atleta, um paciente oncológico que precisa ter um treinamento, precisa ter uma alimentação, uma suplementação? Sim, sim. Então, existe algumas coisas que eu gosto de utilizar. Vamos pensar nessa paciente que eu falei para você que é oncológica, certo? Que ela perdeu peso e eu preciso recuperar a parte muscular dela. Existem alguns nutrientes que a gente acaba utilizando para tentar minimizar os efeitos oxidativos da própria doença em si e realmente para melhorar a parte nutricional dela. Aí a gente tem que fazer uma triagem, realmente fazer laboratório, exame de laboratório, perfil de ferro, ácido fólico, todas as vitaminas que são condizentes com o que ela fez, né? Porque uma coisa que eu vejo muito, que às vezes tem alguns pacientes que já passaram com algum nutrólogo, e aí quando vem comigo, vem um monte de exame que olha assim, nossa, para que tudo isso? Não tem necessidade, né? Então você tem que direcionar seus exames de acordo com o indivíduo, não pedir um monte de exame que não faz sentido, que acontece muito isso na medicina, não só na nutrologia. Mas existe algumas coisas que a gente utiliza que meio que a gente utiliza também no atleta, mas não são iguais e também não são as mesmas doses, tá? Quando a gente olha para o atleta, seja ele recreativo ou de competição, eu falo que o de competição, para mim, dá mais trabalho. Por quê? Normalmente são muito teimosos, né? Em que sentido? Eu sempre falo assim, ó, o ideal, quando você tem em foco alguma prova, você tem que sempre se preparar pelo menos 4 meses antes, dependendo do tipo de prova. Pelo menos. 2 meses você está correndo contra o tempo, mas dá para fazer. Porque, às vezes, eu pego um paciente que, às vezes, ele está super bem, mas é um paciente que está com sobrepeso, ou quando você pega o IMC, que é o peso dividido pela altura quadrada, ele está adequado. Mas você vai ver a composição corporal, tem uma massa muscular baixa e uma porcentagem de gordura alta para um atleta, né? Isso não estou nem falando nível de atleta de elite, atleta normal mesmo, atleta né? Amador. Amador. Qual que seria um índice normal, aceitável? No homem, se é uma pessoa que compete bem, realmente treina de verdade, a gente fala que o ideal é entre 14% e 18%. Tá? Normalmente os elites são abaixo de 14%, tá? A mulher é entre 16% e 17%, porque quando fica muito baixo, começa a ter amenorreia, tem outros sintomas da mulher. Mulher é mais complicadinho, e mulher é um pouco mais difícil também. Você perde mais tempo calculando, porque tem o síndrome de Reds e tudo mais. Então, assim, e aí você... Síndrome de Reds, que é um... Então explica pra gente o que é. Tá, você tem que entender assim, você tá que é o triste da mulher atleta. Com leigo, entendeu? Quando você falar alguma coisa, explica, por favor. Perfeito. Então, assim, vamos pensar assim, são 2 atletas que fazem a mesma modalidade, só que um homem e uma mulher, né? Não existe, a gente não consegue mensurar a tríade da mulher atleta no homem. Porque existem alguns sinais, alguns sintomas e de exame laboratorial que a mulher apresenta que dá um alerta que ela está com essa síndrome. O que significa isso? Essa síndrome é quando você faz um gasto energético alto, mas você não tem um consumo adequado. Ou seja, você sempre está em déficit calórico. Vai chegar um momento que o seu corpo, eu falo que sim, eu brinco até, é uma autofagia. O seu corpo começa a se consumir para tentar sobreviver. Né? Então, nisso, a mulher pode ter osteoporose precoce, fraturas espontâneas, pode ter amenorreia, que é a ausência de menstruação, pode ter queda de cabelo, pode ter parte psicológica, depressão. Isso tudo pode acontecer para uma mulher que viu um influencer no Instagram que cortou o carboidrato
e acha que vai fazer jejum de uma semana... Que vai ganhar performance. Não, ou então que só vai perder gordura, vai perder peso. Exatamente. E aí vai entrar com todo esse sintoma que você está falando. Exato. Então, aí, normalmente, isso aparece, dependendo do indivíduo, 4 meses até 6 meses, dependendo até 1 ano. Isso tudo vai depender de como é o gasto dessa pessoa, né? Então, tudo vai depender de quem a gente está falando. E no homem, a gente não consegue mensurar isso, né? Mas os homens também dão uns sinais, normalmente perda de rendimento. Aí é um indivíduo, por exemplo, que a testosterona basal dele é de 700. Aí ele começa a treinar extenuante, bastante, aí quando você vai ver, ele começa a perder rendimento. Mas ele está sempre com o mesmo aporte de caloria, por exemplo. E aí quando você vai dosar a testosterona dele, o de 700 foi para 400. Opa, peraí, aconteceu alguma coisa. Começa a ter dor crônica, fraturas espontâneas, entendeu? Perda de atenção, irritabilidade. Então, são sinais indiretos que a gente sugere que pode ser essa tríade, né? Mas no homem não tem nada assim de estudo, né? Aí você tem que olhar, mesmo que seja homem ou mulher, você tem que fazer um screening, você tem que olhar com carinho. O que está acontecendo? Está treinando muito e não está recuperando? Está consumindo o suficiente, o que ela precisa? Precisa ou não de suplementação? Entendeu? Então, por isso que eu falo que o que dá mais trabalho realmente é o atleta. Porque o indivíduo que é doente, se você falar para ele, você tem que pular 5 vezes no dia, ele vai pular 5 vezes. O atleta não. Ele vai dizer, não, eu acho que talvez 3 é o suficiente. Então, se é para fazer 5, vamos fazer 50. Exato, entendeu? Aí a testosterona cai. Isso é ruim, entendeu? É ruim. Então, dá trabalho. E eu falo que dá trabalho porque eu sempre falo para o meu paciente, se vai fazer competição, eu anoto, eu falo, qual é o seu calendário do ano? Me fale. Aí eu vou lá, sempre abro o prontuário. Olha, daqui 2 semanas você tem uma prova, não esquece de falar para mim que eu tenho que mexer no seu plano nutricional 3 dias antes, que eu falo que é para fazer uma carga de glicogênio, né? Ah, tá bom. A pessoa não manda mensagem. Aí eu falei, tô esperando você mandar mensagem. Ah, entendeu? Então, assim, dá trabalho, mas é bom, é gostoso fazer isso, né? E aí, quando a gente fala do indivíduo que só quer perder peso, né, a estratégia realmente é diferente, porque eu tenho que olhar quem é esse indivíduo. Porque tem muito na moda essas dietas restritivas, essas jejum intermitente, né, essas dietas do ponto, é um perigo isso, é um perigo. Porque se é um indivíduo que tem diabetes, principalmente diabetes que usa insulina, é um indivíduo que tem compulsão alimentar, ou é uma mulher que está amamentando, jejum intermitente não pode nesse indivíduo. Está contraindicado, entendeu? Não existe vamos dizer assim, uma dieta ideal, tá? Para perder peso. Qualquer dieta que leva a déficit calórico é o ideal. Pode ser qualquer estratégia. Então, essas dietas que a gente fala são estratégias nutricionais para você chegar a algum objetivo. Qual é o objetivo de você fazer um jejum intermitente? Qual é o objetivo de você fazer uma dieta de baixa caloria? Então, tudo tem que fazer sentido, eu falo. Tudo tem que fazer sentido. Você está fazendo isso para alguma coisa, né? Ah, não, porque eu li e eu acho que é legal. Não vai funcionar. Né? Porque perder peso não significa perder gordura também. Não. Tem uma diferença que as pessoas... baixou peso na balança. Você pode estar desidratado, você pode ter perdido muita massa magra. Exato. E depois, na hora que você voltar a comer, vai... Exato, que é efeito sanfona, né? Isso acontece muito. Que eu falo, né? Perder peso na balança é fácil. Muito fácil. Muito fácil. Agora, perder peso a custas de gordura realmente é trabalhoso, é muito trabalhoso. Então, a gente tem que unir estratégia que faça com que você tenha um déficit calórico, mas que você tenha manutenção dessa massa muscular, né? Então, a gente tem que olhar sempre o indivíduo. Por isso que eu falo para você, como é que é a rotina desse paciente, né? Desde trabalho, deslocamento, né? Onde ele come mais em casa, come mais na rua, como é que ele come na rua, o que tem em casa, o que tem na rua, entendeu? Existe você mensurar se a pessoa é mais ou menos acelerada? Tipo, a pessoa é hiperativa ou a pessoa é mais tranquila? Isso influencia na alimentação? Sim e não. Isso de compulsão não tem relação compulsão com hiperatividade, ou o inverso. Mas o gasto calórico entre uma que é mais tranquila e outra que é mais acelerada, pensamento acelerado, dorme pouco. Vai ter mais reflexo de você ter mais cansaço, principalmente cansaço mental. Normalmente pessoas que pensam muito acelerada na cabeça, realmente tem mais cansaço, esgotamento. Eu falo, esgotamento mental é muito mais torturante do que o esgotamento físico. Eu sei como é que é. Né? Acho que você também, né? Muito, demais. Eu tenho, assim, um cansaço crônico. Muito. Muito. Louco anda com louco, né? Exato.
E assim, então assim, isso não quer dizer que eu vou gastar mais energia, né? Mas pode ser que eu tenha mais necessidade de caloria. Então é nessa hora que eu tenho que te entregar coisas que eu sei que você vai, vamos dizer assim, amenizar o seu gasto, mas você não vai ganhar tanto peso, vai ter tanto reflexo no seu peso ou na composição corporal. Porque o cansaço mental te leva o quê? A comidas de recompensa rápida. Gordura, sorvete, doce. Exato. Meu mundo. Exato. Que é tudo de bom, por sinal. Né? Exato. Então você já vai direto, porque você está tão esgotado mentalmente, e eu costumo confundir, muita gente confunde, que é um cansaço físico, mas é o cansaço mental. Mental, exatamente. E outra coisa que as pessoas também não observam, às vezes ter sono ou cansaço mental, desidratação. Por incrível que pareça. Você ter sono também tem muita relação com falta de ingesta de água também. Que é uma coisa que as pessoas têm dificuldade, né? Tanto é que trabalhamos com tecnologia, a própria Garmin, ela te mostra durante o dia que você, durante uma prova, durante um período, quanto você precisa repor de hidratação. Que é assim, isso é desnecessário. Não, não é. Porque quantas vezes eu mesmo, todo mundo, esquece de beber água, esquece até de comer, dependendo do dia. Sim. Se eu não botar um alarme para eu comer, etc., eu acabo me perdendo. Quando vou ver, já fiquei... Pula, 4, 6 horas já não tranquilo, comeu. de boa. Exato. E tem um efeito estranho, porque quando você está em jejum, você parece que fica no estado de alerta. E aí entra o lado que acho que as pessoas até curtem do jejum intermitente, que você fica em estado de alerta, você fica mais, entre aspas, disposto. Mas a sensação que eu tenho é que você está se autoconsumindo. Sim. Então, o jejum intermitente é uma estratégia também para você perder peso, né? O jejum intermitente, ele tem, a gente fala que alguns braços. Você pode ter, desde fazer jejum de horas, né? Que pode ser de 12, 14, 6 horas. Pode ter jejum de dias. Normalmente você come 4 dias com uma caloria normal que você precisa e os outros dias com uma restrição. Você pode ter jejum de dias alternados, entendeu? Então, tudo vai depender da estratégia. Mas você pode ficar 4 dias sem comer nada? Jejum pleno, 24? Não dá. Não, é inviável. Tem um influencer aí que se diz médico. Eu já ouvi falar. Eu vou reagir a esses caras. Mas olha, ele. O que acontece? Qual que é o problema do jejum ou qualquer tipo de restrição, né? Já foi provado que o jejum intermitente realmente ele tem bastante efeitos positivos. Porém, é de curto prazo, né? Vamos pensar assim, normalmente de 8 a 12 semanas ele tem muito efeito positivo, né? Você realmente aumenta a sua lipogênese, você começa a oxidar mais a sua gordura, né? Só que ele tem um efeito negativo, ele reduz a sua síntese do gene mTOR. O mTOR está muito relacionado com a sua massa muscular. Né? Então, imagina, você fazer o jejum intermitente. Eu até falo assim, não dá para você fazer jejum intermitente, independente do tempo, mas ao longo prazo, fazer o ano todo, ou o resto da sua vida, jejum intermitente. Porque já mostrou que quando você faz jejum intermitente durante um ano, independente de qual forma que seja o jejum, você realmente tem redução do hormônio da leptina. A leptina é o hormônio que a gente tem para dar saciedade. Então, o jejum intermitente pode dar para você, depois de um ano, compulsão. Mas, assim, se ouve pouco. Fala do efeito rebote do jejum intermitente. Quando você sai do jejum, geralmente as pessoas engordam porque não queimaram gordura, queimaram músculo. E também tem uma compulsão por comida. Isso, então, que é como eu falei. Então não é um ano, é menos até. Depende, a pessoa fez 2, 3 meses, isso ela sai. Só que assim, é um problema que assim, a gente não pode julgar o jejum, né? Porque como é que ele fez o jejum? Quando eu falo assim, como é que ele fez, o que ele fez para quebrar o jejum, né? Então, por isso que quando você vai fazer qualquer estratégia que visa perder peso, você tem que ter acompanhamento. Não dá para você ler revista Boa Forma. Nem ver um videozinho de um minuto e falar, vou fazer jejum. Não funciona. Fulano Vamos falou pensar no atleta. Por exemplo, você fala assim, poxa, eu quero perder 3 quilos. 3 quilos de balanço, estou falando nem de gordura, vou fazer jejum. Você faz triatlon. Você acha que o que vai acontecer com você? Você vai ficar irritado, você vai perder massa muscular. Você realmente vai perder peso, mas você vai perder a massa muscular, você vai perder rendimento. Indiretamente, você vai ter queda de cabelo, queda de performance, diminuição de libido, você vai ficar mais irritado. Irritado, você vai ficar mais ansioso, vai levar a compulsão, entendeu? Então, imagina, vira um ciclo sem fim. Você fica frustrado porque você perdeu o rendimento
e perdeu para alguém que é peba, né? A gente fala assim. Isso nem conta, cara, né? sempre fui bem, como é que eu perdi desse cara? Essas coisas a gente nem conta mais. Então, porque... assim... Então, você tem que ter muita cautela, e não só do jejum, mas qualquer estratégia nutricional que faça com que você perca peso, entendeu? Então, você tem que te acompanhar. Então, perder peso de balança é muito fácil. É só você parar de comer, entendeu? Mas como você vai quebrar, que é o efeito sanfona, esse é o problema. Eu brinco, você manter magro, saudável, é muito mais difícil, porque é uma luta diária. É uma luta diária. E tem gente que não vê isso. Que acha que não, você é tranquila, você pode comer o que você quiser. Não! Não é bem assim, entendeu? As pessoas só veem o pó que você horizontal, toma. Entendeu? Não, se não... que tu leva, ninguém vê. Não é, exatamente. Ninguém... É que nem quando você é atleta. Ninguém vê o sofrimento até você chegar lá, entendeu? Às vezes o terceiro lugar para você foi ótimo, mas você, olha... Suou, entendeu? Então, assim... Então, tem que ter muita cautela, realmente, né? Porque... As pessoas começam a fazer muitas coisas fora da casinha, como diz assim, fazendo coisas desnecessárias. É difícil. Quando a gente fala de nutrição, dieta e tudo mais. Aqui no Brasil, assim, eu faço uma comparação com fora, eu já morei fora há muito tempo. As pessoas aqui querem soluções simples para problemas complexos. Uhum. E não existe isso. Exato. Você não vai perder 3, 5, 10 quilos em um mês. Inviável, não vai. Inviável. Não você fecha vai morrer, a conta. você vai ficar irritado, você vai matar alguém, entendeu? Não, eu falo assim, pra gente ver que a pessoa está tendo eficiência, né, nesse plano nutricional, que seja para restrição ou ganho de peso, se a cada semana o homem perder em média de 300 a 400 gramas e a mulher 200 a 300 por semana, a gente está falando que está tendo eficácia no que a gente está fazendo de estratégia. Por isso que é sempre bom você ter um acompanhamento, né? Porque às vezes, como a gente falou, você perde peso na balança, mas como é que está a composição corporal, né? E como é que está a sua qualidade de vida com aquela dieta Exatamente, também? Entendeu? Então, eu gosto muito de trabalhar quando eu vou atender um indivíduo, por exemplo, é um indivíduo normal, que mal e mal faz uma atividade física, quer ter o convívio natural dele do final de semana, quer manter a cerveja, a pizza. O que eu vou trabalhar? Eu tenho que trabalhar o que ele tem em casa, né? Eu até brinco, eu não vou pedir para você comprar o sal da Himalaia, colhidas por velhas virgens cegas, não vai, entendeu? Eu tenho que trabalhar com o que você tem, mas eu também tenho que te dizer, olha, é o seguinte, isso aqui para você talvez não funcione, porque tá faltando nutrientes, tá faltando proteína. Você consegue comer mais tantas gramas de peixe ou de frango? Não consigo. Aí a gente vai ter que entrar com suplemento, entendeu? Então entra a história do suplemento. Quando é que eu tenho que entrar com suplemento? Realmente quando você precisa complementar algo. Esse é o fundamento do suplemento. Seja whey protein, creatina, você precisa complementar algo. Agora, quando você, por exemplo, a facilidade, que sentido? Por exemplo, até você chegar aqui, você demora 2 horas e você precisa comer nessas 2 horas, talvez eu te dar um whey protein nesse meio tempo é o bom. Não, Yasmin, eu vou chegar, já vou comer. Perfeito, não tem problema. Aqui as pessoas estão muito enraizadas. Vou treinar e vou comer meu pós-treino, meu pré-treino, que é um whey com creatina, betalanina. Aí você olha assim, Jesus... Mas você já está em casa, porque você não come pão com ovo, tipo assim, entendeu? Fez um treino em jejum. Eu tenho vontade de matar uma pessoa dessa, sabe? Eu falo assim, foi até uma blogueira que é até conhecida minha, ela é super gente boa. Mas eu falei assim, você é mó cara de pau, né? A pessoa, que assim, eu sempre falo assim, você sempre tem que olhar o que a pessoa fez antes. Porque se você for pensar, você tem 2 situações. O indivíduo, vamos supor, acorda de manhã, em jejum, toma o café X lá, né? Que tem TCM, Paranauê todo, né? E vai lá correr. Super, hiper, mega, blaster coffee. Isso, exato. Aí o cara vai treinar. Só que assim, qual que é o treino dele? É um treino que ele vai só correr tranquilo? É um treino que ele vai ter intensidade? Vai fazer realmente intervalados? Provavelmente ele vai quebrar no treino. Né? Então já começa aí. Que tipo de treino que ele fez? É de regenerativo? Regenerativo, se ele quiser correr em jejum, ok. Mas como é que vai ser o pós dele? O que ele vai fazer depois? Mas o pulo do gato uma fome desgraçada. Mas o pulo do gato é o que ele fez antes? O que essa minha colega fazia? Ela comia, sem brincadeira, 200 gramas de macarrão. Ou seja, ela já fazia uma reserva de glicogênio. Acordava 5 horas depois e corria em jejum. Leve. Ótimo. Para você é perfeito. Come um sanduíche antes.
Não, mas é que eu digo assim, ela já fez uma reserva, entendeu? Então, assim, é lógico que ela não vai perder performance. Tá trapaceando. Exato. Então, as pessoas elas não enxergam isso. Aí você pega uma pessoa que comeu um filé de frango e uma salada. Aí, no dia seguinte, vai pedalar 60 quilômetros em jejum. Ah, meu amigo... Vai morrer. Não vai dar certo. Não vai dar certo, entendeu? Até esse meu treinador, ele fala, eu tenho vontade de bater às vezes... Ele não falou isso, mas eu tô aumentando. A menina vai treinar no Morumbi, subida... com um cafezinho, eu tenho vontade de jogar uma pedra na cabeça dela, porque eu comi 4 fatias de pães, tomei um café com leite, comi uma fruta, ela me veio com um cafezinho e fala que não está conseguindo subir. Por que será, né? Doutora, tem que explicar para o povo o seguinte, as pessoas acham que emagrecer é virar faquir. E elas não sabem quantas pessoas eu já cruzei dizendo que, mas se eu comer carboidrato eu vou engordar. Não! Aí é que você vai emagrecer. Sem o carboidrato, aí que você não vai emagrecer. As pessoas não querem entender isso, porque tem uma mídia, os blogueiros da vida, nada contra a sua amiga, mas tem vários. Sim. Né? Até médicos. Médicos que trapaceiam para falar que aquilo funciona. A gente já vai falar sobre isso. Sim. Não, para você ter noção, o carboidrato não é vilão. Eu falo assim, tudo que é equilibrado dá certo, né? E realmente, se você quer ter ganho de massa muscular, você tem que comer carboidrato. Não tem como. Você ganha massa muscular comendo carboidrato. A sua recuperação muscular é a proteína. Então não tem essa, come proteína que você vai ganhar massa muscular. Não, pelo contrário. Quem faz ganhar músculo é carboidrato. Aí você imagina, como é que você vai ganhar músculo sem comer carboidrato, né? E realmente, o corpo ele é inteligente e burro ao mesmo tempo. Chega um momento que realmente, quando você faz restrição de carboidrato, você perde peso mesmo. Não olhando a composição em si, você perde peso. Mas o seu corpo entende que você está passando fome. Então, aquela história do meu metabolismo reduziu, é verdade e não é. Porque quem está relacionado com o seu gasto energético é a presença da massa muscular. Quanto mais massa muscular você tem, maior é seu gasto energético. Isso é fato. Quanto menos massa muscular você tem, menor é seu gasto energético. Ou seja, seu metabolismo é mais baixo, né? Então, você imagina, você faz uma restrição de carboidrato, você perde peso, você perde ainda massa muscular. Por quê? O seu corpo entende que ele está passando fome. Ele precisa tirar energia de algum lugar. Onde que ele vai tirar? Do músculo. É do músculo ele tira, ele não tira da sua gordurinha. A gordurinha é o último a ir embora. Então, você fica flácido, sem tônus, não consegue nem levantar da cadeira, mas está sem carboidrato, né? Então... tem dia, a gente precisa fazer um quadro juntos, Mythbusters, entendeu? Porque o que tem de show de horror aqui é um absurdo, assim. Né? Outra coisa também que eu já ouvi de outros nutricionistas, nutrólogos, do jejum intermitente, só voltando um pouquinho para depois a gente adiantar, que o corpo tem o efeito o efeito de subsistência, que o corpo começa, quando você restringe muito as calorias, o carboidrato, ele entra no módulo de sobrevivência. Sim. E aí você, quando faz isso, aí você tem 2 problemas. Você tem a gordura que você tem que quebrar, você tem que mudar a composição do seu corpo para sair do módulo de sobrevivência para ele voltar a queimar gordura. Isso. E o jejum intermitente provoca isso? Pode até provocar, porque realmente como você fica, vamos dizer assim, na inanição, você não deixa de comer, aí quando você volta a comer, o seu corpo ele quer estocar. Vai armazenar tudo. É que nem a história que eu falo da lipoaspiração. Quando você tira a gordura, o seu corpo entende que ele não tem mais aquela gordura subcutânea. E a gordura, mesmo que ela seja mínima, ela precisa estar presente, né? Então, o seu corpo entende que eu não tenho uma proteção. Então, tudo que você come, ele vira uma esponja. Ele, vai tudo para a sua gordura localizada. Então, é igualzinho quando você faz jejum, dependendo da forma como você faz, você pode realmente levar uma pessoa a ter hiperfagia ou até o que ela come, mesmo sendo uma coisa saudável, vamos dizer, o arroz, feijão e a carne, também isso pode levar a pessoa a levar uma compulsão e ganhar peso muito rápido. Então, por isso que eu falo que qualquer estratégia, você tem que ter um acompanhamento, porque tem como você quebra o jejum, como você vai fazendo passo a passo. É que nem assim, existe uma situação que isso acontece em todo mundo, que se chama síndrome da realimentação. A gente vê isso mais em hospital. O que significa isso? É quando você não tem nenhum aporte de energia e você está doente, por exemplo.
quando você faz atividade física, querendo ou não, isso é uma doença, vamos dizer assim. Você gera um estresse oxidativo no seu corpo, né? Então, o seu corpo, quando você, vamos supor, você sempre consome 1.000 calorias. No dia que você consome 2.000 calorias, realmente existe essa autofagia, que é a realimentação. O que acontece? O seu corpo, para ele gerar uma energia, para gastar essa energia que ele consumiu, ele precisa gerar uma energia. E nisso que ele gera energia, ele acaba consumindo alguns eletrólitos do seu corpo. Sódio, potássio, fósforo, magnésio. E isso pode levar a uma realimentação. A pessoa pode ter parada cardiorrespiratória, entendeu? E uma vitamina que está muito associada à realimentação é a B1. Então, por isso que alguns indivíduos que estão no hospital, a gente usa a tiamina, que é o B1. E dependendo, por exemplo, do paciente oncológico e de um atleta, dependendo da forma como ele treina, se é uma extenuante, eu preciso complementar com algumas vitaminas, principalmente as vitaminas do complexo B, entendeu? Então, por isso que a nutrologia de verdade dá muito trabalho. Você realmente é bem trabalhoso. E você ter o paciente perto de você, dele te dizer a verdade, funciona, entendeu? Então, por isso que eu falo que trabalhar de verdade, trabalho dá trabalho, né? Sim. Trabalho dá trabalho, né? E eu não gosto, e realmente já peguei bastante pacientes que assim, eu fiz tal coisa de tal pessoa, aí você vai ver, não funciona, não bate, não bate. Um dos causos que eu já ouvi, uma conhecida minha, uma vez me ligou assim, tipo, você tem melatonina tal, porque eu não tô dormindo. Eu falei, tá dormindo? Por quê, né? Uhum. Não sei o que, fui no nutrólogo e ele me receitou uma dieta de 700 calorias, porque eu vou perder peso super rápido, não sei o que. Eu falei, por isso você não tá dormindo. Exatamente. Ela é hiperativa, tem, né? Não come nada. 700... Não gasta, assim, vamos dizer assim, não trabalha o corpo, né? Acaba não tendo energia para fazer nada, né? Falei, tá errado, né? Tipo, falei, se quiser te indico outras pessoas e tal. Não, porque não sei o quê, porque ele é muito bom, o Instagram dele não sei o que lá. Aí eu falei... Aí depois de um mês, e aí, como é que tá o jejum, né? Era um jejum praticamente, né? Sim, provavelmente... Como é que tá a dieta? Não, desencanei. Provavelmente ela deve estar fazendo dieta da HCG, que eu, nossa senhora. Não, eu consegui fazer 3 semanas. Não dá, aguentou. Então... Ninguém consegue. Porque existe as suas indicações, existe o perfil. É que nem, por exemplo, eu estou te conhecendo agora, mas à medida que você vai me falando como que você é, a sua rotina, eu já sei que para você uma dieta restritiva não vai funcionar, porque você faz atividade física, né? Isso, e talvez o jejum... obeso mórbido, entendeu? de carteirinha. Então, assim, às vezes jejum ou qualquer tipo de restrição não vai funcionar, não vai funcionar. E assim, não existe uma coisa que é fixa, tudo é volátil. Hoje você está de um jeito, daqui 4 semanas as suas necessidades são outras, daqui é outra. Então, assim, por isso que eu falo que trabalhar na nutrologia dá trabalho, porque você está sempre num ciclo, você nunca está igual. Então, por isso que não adianta você manter um plano nutricional de 1.500 calorias pelo resto da sua vida. Não funciona, não funciona. Não, porque você vai acabar nas drogas, porque é triste pra caramba você comer 1.500 calorias por dia. Às vezes dependendo do indivíduo, 1.500 dá. Isso depende do que ele faz, o peso dele, enfim. No meu caso... Tudo depende. Então, aí como é que a gente chega nas calorias? Eu sempre falo, eu trabalho o inverso. Eu vejo quanto que ele precisa de carboidrato, de macronutrientes, carboidrato, proteína e lipídio. E aí, indiretamente, eu consigo saber quantas calorias ele precisa. Então, onde eu chego na caloria é quanto que ele precisa primeiro antes dos macronutrientes, né? Então, por exemplo... Como é que você faz isso? Vamos supor, você fala assim, Yasmin, eu treino de domingo a domingo. Tá, o que você treina? Yasmin, segunda, quarta e sexta eu nado. Opa, nado, tá. Nado não gera tanto gasto, mas eu sei quanto que gasto te dá. E aí eu pedalo e corro no mesmo dia, pedalo 60 e corro 10. Um exemplo, estou dando bem vago. Então eu sei que no dia da natação, dependendo do tipo do seu treino que eu vou olhar, e até dependendo de como você está de condicionamento físico, porque uma coisa, eu até brinco, mesmo a gente sendo eu mulher e você homem, eu não sei nadar direito, então eu vou gastar muito mais, porque eu vou tentar compensar meu movimento. Agora você que já sabe como nadar, você vai saber economizar energia. Então o seu gasto vai ser menor do que o meu, então talvez eu não precise te dar tanto gasto energético. Então nesse dia que você nada, eu tenho que te dar pelo menos 3 gramas de carboidrato por quilo de peso. Isso eu sei que eu tenho que te dar. Já nos dias que você faz atividades extenuantes, ou seja, você vai treinar tiro, vai treinar subida e vai correr em subidas osciladas, um exemplo, ou seja, você vai gastar muito, eu preciso te dar entre 6 a 8 gramas de carboidrato por quilo de peso, né? Então, Yasmin, como é que eu sei que vai dar certo? A gente consegue ter noção com 2 semanas de plano nutricional.
Porque eu já vou contabilizar. Olha, Sérgio, faz isso aqui e vamos ver se vai dar. E me dá um feedback. Como é que você está nos treinos? Pô, Yasmin, eu estou sentindo falta de força. Pô, Yasmin, eu estou ficando muito estufado. Então, isso já me norteia onde eu tenho que mexer. Entendeu? Vamos puxar para a tecnologia. Então, por exemplo, hoje os monitores cardíacos conseguem mensurar gasto calórico, Estimar, né? sono, frequência cardíaca. Você usa essas informações? Eu uso. Isso me ajuda bastante. Principalmente, como eu até brinquei, né? Se a gente for comparar dois indivíduos, um ex-atleta e um profissional, e um atleta atual, da mesma faixa etária, do mesmo sexo. Normalmente, os atletas que estão mais condicionados, o basal de frequência cardíaca é 40, 50. Já um indivíduo que começou a treinar agora, recente, vamos dizer assim, normalmente o basal dele é 80, 70. Então, eu sei que, vamos botar assim em zonas. A zona Z3 desse indivíduo atleta aqui, antigo, é entre 150 e 160. Para um indivíduo já que está começando, normalmente essa é Z2 do cara, né? Z3 dele normalmente é 160, 170, 180, dependendo do indivíduo. Então, eu sei que o indivíduo que está mais condicionado, ele não vai gerar tanto gasto energético, né? Mas não é regra, porque às vezes, assim, o que fala a literatura? Se você faz atividade física mais de 60 minutos, ou atividade física que gera muito oscilação de frequência cardíaca, de regra, você tem que dar pelo menos 6 gramas de carboidrato por quilo de peso. Mas não é regra, porque eu já peguei atleta, por exemplo, de endurance, de downhill. O cara é um monstro. Ele até de um dia, ele é um monstro. Ele gasta muito. Pra você ter noção, eu tive que dar 12 gramas de carboidrato. É muito. É que cada caso é um caso. Não tem regra. Por isso que eu te falei, não existe regra. Esse aqui tem que ser assim. Não. E por que existe essa regra que tem que ter regra, que é uma coisa, o copy-paste? Não dá. De onde vem isso? Essas coisas de orientação, tipo, atividade leve de 3 a 5, moderada de 5 a 8, ela te dá um norte, mas não quer dizer que você tem que ficar preso ali, entendeu? Sem falar que as pessoas que vão... nutricionistas, nutrólogos, etc., recebe copy-paste. O cara já tem a dieta pronta ali. Sim. Não quer nem saber como que é a rotina do cara. Não, aí você fala assim, Yasmin, eu não como maçã. E tá lá, maçã. Entendeu? É brincadeira, né? Então, assim, por isso que eu falo que dá trabalho. Por isso que eu gosto de trabalhar com o que o indivíduo tem. Mas eu também tenho que ter coerência e dizer assim pra você, olha, não dá pra você ter uma vida assim. Por exemplo, eu quero comer sempre hambúrguer e pizza. Você quer ter rendimento? Não pode. Não dá, às vezes não dá. Tem certeza? Não tem outro estudo? Eu falo assim, se você tiver que erra em uma refeição, entendeu? Não chuta o balde. Vamos definir isso, porque esse assunto me interessa. Eu tenho a mente obesa mórbida. Eu treino para evitar a forma redonda. Então, assim, como você conciliar a dieta com a alegria? Tem uma amiga minha que é nutricionista e falou assim, Sérgio, você associa muito comida com felicidade. Falei, e o resto do mundo, né? Sim, não, mas é natural, Porque assim, se você vai ter uma dieta muito restritiva, e você gosta de doce, gosta de um x-salada com milkshake. Sim. Fala sério. Então, eu falo assim, tudo na vida é um equilíbrio. Isso realmente. Se você chegar e falar pra mim, Yasmin, eu quero 2 vezes na semana, eu quero ter um final de semana de comer besteira, um fast food. Ok, mas eu preciso trabalhar nesse dia que você vai comer o milkshake e o hambúrguer, que você tem que ter em mente que isso aqui está dentro do teu plano, né? Então, assim, eu tenho o meu equilíbrio, ele é um pouco mais, como se diz, se você elástico. tem vontade... eu vou ser sincera contigo, você já me deu um estalo aqui. Se você tem vontade de comer muita besteira, provavelmente você deve passar fome. Sim, tá muito ligado à falta de carboidrato, né? Mas provavelmente. O problema é mental. Se eu vejo um negócio... lascou, entendeu? Mas você tem uma forma... Eu falo assim, eu não gosto de banir. As únicas coisas que eu peço realmente para tentar evitar de fato é ingesta de bebida alcoólica em excesso. Porque assim, se você falar para mim, Yasmin, eu quero ganhar uma prova X. Tá bom, então você vai ter que parar de beber um pouco. Né? Um exemplo, entendeu? Porque se não condiz bebida alcoólica com performance. Sim, mas assim... Sim, entendeu? Então assim, tudo é negociável. Eu falo, tudo é negociável, né? Mas, por exemplo, assim, no meu caso, se eu vou... chamar pra comer uma pizza, então eu como uma pizza, você come outra. Sim. Entendeu? Tipo assim, o meu equilíbrio ele é elástico. Sim. Né? Se é pra ir comer hambúrguer, tá, vou comer 2 hambúrguer, batata, sorvetão duplo e beleza. Certo. Perfeito. E dia seguinte tá tudo certo. Você não pode fazer isso todo dia, embora se fosse ser bem legal.
né? Mas aí provavelmente você não estaria do jeito que você está hoje, né? Então. Mas é gostoso, assim, né? Já teve até amiga psicóloga, não, você usa isso como muleta. Não, eu gosto. Sim, sim. Você treina muito que você usa como muleta. Não, porque eu gosto, eu preciso, porque entra no equilíbrio mental. Sim. Que aí eu quero entrar nesse assunto contigo também. A relação da comida com o equilíbrio mental, né? E o treino, o treino físico, a alimentação e a mente. Porque tá tudo interligado. Sim, sim. Realmente, eu, por exemplo, também sou assim que nem você. Eu tenho uma associação. A comida é um prazer. A realidade é essa. Independente de qual que seja a comida. Seja uma comida que não seja um fast food, né? Que eu falo que é uma comida saudável. Seja o fast food em si. Mas realmente eu acho que tem muito lado nosso infantil. Porque assim, a gente foi criado, não sei se você também foi assim, de todo mundo sentar na mesa com a família e comer. Né? Hoje em dia você não vê muito isso. Descendente, né? de italiano, inclusive se não começa aquele pratão de macarrão, era desfeita. Exato, era a nona que fazia o teu prato, não era você que fazia. Entendeu? E você tem que... eu sou de família de árabe com italiano, aí você imagina, árabe é um banquete. Juntou a fome com a vontade de comer. Não, exatamente, assim, e você só tem que levantar quando acabar a comida, entendeu? Árabe com italiano? Caramba, hein? Então é assim, entendeu? Então realmente tem essa associação, né? E realmente tem algumas coisas que remetem à nossa memória da infância, né? Mas, assim, o problema é que, assim, que a gente até brincou, né? É uma luta diária. Ser magro, ser saudável é uma luta diária. Ser obeso ou estar fora de forma e ser doente é muito fácil. É só você ligar o botãozinho lá, né? De pH, né? E assim, e vive feliz, né? Mas você tem que ter noção de que o que você está fazendo também é um dano, né? Então, eu falo assim, que você tem que tomar cuidado que até que ponto você ter essas compulsões ou relacionar comida com prazer realmente é uma coisa saudável para você. Às vezes tem uma coisa que já está na sua cabeça e você às vezes não aflorou, né? Você tem aquela memória afetiva. Isso. Né? Você tem a parte da recompensa, tipo, hoje eu treinei bem, hoje eu mereço. Eu mereço. Tomar cuidado para não ser muito merecedor, né? Porque senão o negócio desanda. Mas o lance motivacional, às vezes eu uso muito isso, quer saber, putz, eu tô cansado. Não, quer saber, eu vou tomar meu cappuccino aqui, eu vou comer meu chocolate e vou treinar. Sim, sim. Né? Sim, então, não, mas aí não é errado. Depois de eu treinar, eu vou tomar meu sorvete. Sim, não é errado. Eu vou falar uma coisa e eu espero que nenhum paciente meu esteja ouvindo isso. Mas eu como pizza. Muita pizza, entendeu? Graças a Deus. Eu como hambúrguer, assim, entendeu? Milkshake não tomo tanto, mas sim. Mas eu tenho noção que nesse dia, por isso que eu falo, for comer, come uma vez. Não tenta errar mais do que isso, entendeu? Mas eu tenho consciência que eu errei, vamos dizer, eu errei hoje, mas amanhã eu vou tentar não manter o mesmo padrão, entendeu? Não tem como você deixar de comer uma coisa. Isso não existe, eu acho que não funciona, mas você ter consciência que em vez de você comer uma pizza inteira, você come 4 fatias, tenta reduzir uma, entendeu? Tudo é educativo. Tudo é educativo. Mas tudo vai depender do que você quer. O que você quer da sua vida. Eu falo, o que você quer da sua vida? Se eu pedalei 120, eu posso comer uma pizza inteira? Lógico que pode. Então essa que é a motivação. Inclusive, meus amigos brincavam assim, pro Sérgio, pra ele andar bem na estrada, bota um muffin no guidão da bike dele, com uma varinha, né? Que ele vai detonar, vai andar bem, porque a motivação tá ali na tua cara. Mas você falando de treinar, de pedalar tantos quilômetros, só para você ter noção, você fala assim, eu vou fazer 100 quilômetros, um exemplo. Aí eu pergunto, onde você vai fazer 100 quilômetros? Vai ser em circuito, que vai ser mais linha reta? Você vai fazer muita força? Porque eu consigo ter noção do que você precisa. Mas o ideal não é o que você precisa na hora que você vai fazer o exercício, mas 3 horas ou 2 horas antes. Na verdade é o antes, o durante e depois. Eu vou tomar eu como exemplo. Eu vou fazer um treino de final de semana que vai ser um treino de 60 quilômetros, mas vai ser uma altimetria alta. Vai ser entre 1.800 e 2.000. Então, você sabe que vai ser pesado, né? No dia que eu vou treinar, 2 horas, eu sei que se eu comer mais do que 3 horas depois, para mim não dá certo. Eu já sinto uma fome de dragão. Meu namorado até brinca assim, o Jorjão. Eu sou o Jorjão, né? Como e ninguém sabe pra onde que vai. Eu falei, eu acho que também não sei. Porque eu como muito, muito. E como super bem. Então, pra mim, Yasmin, por exemplo, nesse tipo de treino que eu falo pra você, eu tenho que comer pelo menos 6 fatias de pão.
Se for colocar pão francês, são 3 pão francês com margarina, entendeu? E aí eu tenho que tomar o café com leite. E aí, antes de pedalar, eu como, às vezes, um pé de moça ou 2 paçoquinhas, porque eu sei que eu vou gastar muita energia e eu preciso disso. Durante o treino, às vezes vai 2, 3 géis de 20 gramas, então tudo vai depender. Tá calor, não tá calor? Eu tô fazendo força? Fiz tiro, entendeu? Então tudo vai depender, né? Mas o errado é a pessoa... não comer o suficiente antes do treino, não comer durante o treino e depois quer comer a pizza. É lógico que você vai querer comer a pizza, você passou fome. Entendeu? Que é isso que está acontecendo com você, você está passando fome. Eu sempre passo fome mesmo. Você está passando fome. Eu sou sem vergonha, o meu problema é outro, entendeu? Eu vivo para comer, não como para viver. Até um paciente hoje, eu mandei mensagem para ele que ele queria perder peso, né? Aí ele mandou... Tem 2 semanas que ele fez um plano nutricional comigo. E aí eu mandei mensagem, liguei para ele. Como é que você tá, fulano? Ele, não, eu tô bem. Doutor, eu tô achando que eu tô comendo muito. Mas eu perdi 2 quilos, eu tô achando estranho. Tá muito estranho. Eu falei... Não, mas que bom, né? Então, assim, você tá comendo muito, mas é porque eu coloquei bastante fibra, bastante alimentos que... dão volume, mas que dão saciedade. Mas então, isso tem não é muito... um lugar comum de quem passou na mão desse pessoal que faz copy-paste? Sim. Que acha que tem que passar fome para emagrecer. Exato, quando vem para um profissional de verdade, sim, tem essa sensação, mas tá errado, tô comendo Exato. muito. Entra em pânico. E fica com medo. Fica com medo. Não, fica. Não vou comer tudo isso que é muito para mim. Fica com medo, fica com medo, fica com medo. As pessoas têm medo de comer. Eu falo, não tenha medo de comer. Olha o grau que tá chegando... É loucura. A insanidade... das pessoas. E é Eles têm medo de comer. Medo de comer. E engraçado, e fica restringindo. E, assim, internet, ela ajuda e também é muito ruim. Ela te complica, porque você fica ouvindo tanta coisa louca, vou dizer assim, coisa louca, que não bate pé nem cabeça. E aí você vai ver, que você falou de influenciador, qualquer propriedade de uma pessoa que não tem, por exemplo, formação, não tem estudo de falar, sabe, eu li em tal lugar... Entendeu? Você tem que ter senso crítico do que... Qual é a propriedade de um oftalmologista falar sobre nutrição? Então, depende. Então, depende. Sentiu, depende. Né? Sentiu, já sei. Né? Já sabe, de quem né? estamos falando, né? É direcionado. Então, é difícil. Assim, eu, por exemplo, eu sempre tive curiosidade de ler sobre nutrição. E tem uma briga assim tão besta entre nutrólogo, médicos... e nutricionistas, você não pode prescrever dieta, você não pode pedir exame. Mas se você for parar para pensar, pediatria, quem é que orienta o aleitamento materno? É o pediatra, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que usar a medicina, né, seja ela da nutrição, da nutrologia, a nosso favor. E quem a gente tem que olhar é o paciente, entendeu? Por isso, para eu não ter dor de cabeça, eu tenho 2 nutricionistas, mas nós 3 sentamos e vemos o que é o melhor para o paciente. Entendeu? Que é raro, hein? E tem que ter isso. E eu trabalho no hospital, eu sou diretora de uma MTN, que é a Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional. A gente trabalha dependendo do hospital, eu sou chefe de 3 unidades hospitalares em Jundiaí. A gente trabalha com de 8 a 12 nutricionistas, né? E a gente faz uma visita multi. O que é essa visita multi? Eu tenho uma estomaterapeuta. O que é estomaterapeuta? Ela vê lesão, né? Que são as lesões sacrais e tudo mais, né? Eu passo junto com a nutricionista. O que a gente vê de dieta para o indivíduo? Tanto dieta oral, quanto dieta interal. O que a gente troca, associa, o que a gente complementa. Então, a gente tem que usar a nutrição e a nutrologia a nosso favor. Tem que andar juntas. Não adianta. Não existe, só o nutricionista, só o nutrólogo. São visões diferentes. E tem limitações. Para você ter noção, uma coisa simples. Suplementação de ferro. Nós, médicos, independente da área, se é nutrólogo, oftalmologista, enfim. Você, se é médico, você consegue tratar uma anemia por deficiência de ferro, porque a concentração que você consegue prescrever é maior. Já uma nutricionista, um exemplo, ela não consegue tratar uma anemia, ela consegue só prevenir. Então eu falo, qual que é a diferença do nutrólogo para o nutricionista? A nutricionista, ambos fazem educação alimentar, mas a nutricionista é mais de prevenção. O nutrólogo é diagnóstico, tratamento e prevenção, entendeu? Então, mas os 2 estão juntos. Não adianta você falar nutrição sem nutrologia. E não adianta você falar nutrologia sem nutrição. Estão juntos, entendeu? O problema é que as pessoas criam problemas para vender soluções baratas. É uma briga desnecessária, eu falo. É desnecessário, porque basta ter um bom senso e querer o bem-estar do seu paciente. Exato, é simples isso. Exato. Qual a dificuldade? Exato. Você falou do
do X lá, né? Eu já vi nutricionistas, tanto em hospital quanto em consultório, que não tem noção de nutrição. Entendeu? E foram formadas em nutrição. Então, entendeu? Então, assim... Não é regra. Naquele assunto que é o seguinte. Eu já ouvi... Porque a gente trabalha, eu tenho muito cliente de relógio, porque eu sou um ex-atleta, e o assunto vem. O que tem de nutrólogo receitando drogas de desempenho, testosterona, GH e o escambau, mas assim, não é uma, não é duas, várias. Não é 3 vezes. É meio que virou regra. Tá um negócio desesperador. Tá uma máfia. Eu já vi uma pessoa que tava com glicemia alta, pré-diabetes, nutrólogo receitou GH. E eu queria que você explicasse o porquê que isso é nocivo. Já teve um nutrólogo que receitou para uma conhecida minha 3 tipos de testosterona. Uma mulher, né? Uma mulher que estava com a testosterona baixa, ela era médica também, não dormia, não comia, mal treinava e quis frear o carro pelo velocímetro. E deu a bomba, né? Não fez nenhum exame preventivo. 10, 12 meses depois, ela retirou os 2 seios. Então, tá vendo? Falando nisso, olha, eu tenho 5 pacientes que sofreram disso, né? Que vieram comigo justamente para corrigir dano, né? Foram indivíduos que realmente eram atletas, né? Faziam triatlon, ciclismo, corrida, e que realmente acabaram entrando nessa linha de eu fui no médico X e aí eu queria melhorar minha performance e ele me receitou isso aqui. E é um cara que ficou diabético. Teve um paciente meu, 2 pacientes que tiveram câncer de fígado, entendeu? A sorte é que a nutrologia onde que eu fiz no Hospital das Clínicas, está vinculada a transplante de fígado. Então, foi um indivíduo que eu consegui puxar para o transplante de fígado. Transplante de fígado. Exato. Tão grave desse jeito. Exato. Mais de um. Exato. Teve um paciente meu que fez hipertrofia de cardíaca, entendeu? Uma outra paciente que fez câncer de tireoide, entendeu? Então, assim, eu vou falar o que nós médicos e eu, Yasmin, como nutróloga, qual é a situação que a gente usa hormônio? Hormônio pensando em oxandrolona, GH e afins. Na medicina, na nutrologia, eu falo de reabilitação. Quando você tem um indivíduo que não consegue sair do ventilador, não consegue ter um desmame ventilatório, e é um indivíduo do sexo masculino, qualquer tipo de terapia hormonal, pensando nessa linha, você tem que fazer uma triagem hormonal, você tem que coletar exame, não tem como. E a gente só está indicado você fazer testosterona ou precursor de testosterona no homem se você tiver hipogonadismo, que é quando você tem uma testosterona menor que 250. Só que você tem que olhar o indivíduo. Por quê? Se é um cara obeso, ele tem a testosterona menor que 250. Então, não é dando testosterona para ele que vai melhorar a testo dele. Você tem que emagrecer o indivíduo. Porque o adipócito, ele é uma célula endócrina. Ele libera... Isso serve para mulher também. Isso serve. A gente não faz reposição de testosterona, cipionato e afins em mulher, porque não existe um valor de referência de testosterona na mulher. Para você ter noção, apesar do laboratório estar dizendo assim, valor de referência entre 10 a 30, não existe o tá baixo, tá alto. Não existe isso, não existe. Você vai ver o valor normal de um homem de 40 anos, normalmente é acima de 500. Aí vamos pegar uma mulher de 40 anos, 9, 10. O que faz uma testosterona na mulher ser baixa? Sedentarismo, né? Obesidade, uso de anticoncepcional, que querendo ou não é um hormônio, entendeu? Quando é que a gente repõe testosterona? Não de fato o testo em si, mas algum precursor de testosterona. Se a mulher... O precursor seria o oxandrolona, DHA, que é o... Exato. Se ela tiver... Qual que é a diferença entre o DHEA e o oxandrolona? Quando a gente vai ver a cascata do hormônio, é como se fosse um precursor. Eles chamam de pré-hormônio. Isso, é o precursor. Oxandrolona é o precursor da testosterona. Também. Ela é também... Só que ela é muito mais forte. Na verdade... Não, é que são vias diferentes, são mecanismos diferentes. Uma aromatiza, outra não aromatiza, né? Qual não aromatiza? Normalmente é o DHA, que não aromatiza. Isso. Então, assim... Ele é menos nocivo? Na verdade, tudo é nocivo. Lembra que eu te falei? Tudo depende do que você quer e para quem.
né? Então, na mulher, qual é a situação que a gente usa na mulher, que seja o DHA ou a oxandrolona? Quando a mulher tem disfunção sexual documentada. Se a gente for analisar o que é disfunção sexual, o que está levando essa mulher a ter disfunção sexual, é uma mulher que bebe, fuma, não tem atividade física, está obesa? Qual que é o problema dela? Você acha que é o fato que ela não conseguir ter relação sexual ou é esse problema todo? Entendeu? Então as pessoas elas não olham isso. Igualzinho um homem, que pode acontecer. É um homem jovem, que seja entre a faixa dos 40 e 45 anos. Mas o cara trabalha que nem um louco, treina que nem um louco. É lógico, e não come, é lógico que vai ter testosterona baixa. Baixa que sentido? Baixa para o valor dele normal. Porque quando a gente olha um rapaz jovem de 18 anos, eu espero que tenha uma testosterona acima de 700. Já um cara de 40 anos, é natural. Fisiologicamente, o homem a cada ano reduz a testosterona. Por isso que quando o homem tem 85, 90 anos, tem disfunção sexual, não consegue manter ereção. Então, no caso do homem, quando é que a gente repõe formalmente testosterona ou precursores? Quando tem, de fato, hipogonadismo e que não tenha nada secundário. Não é um tumor que está deixando ele produzir testosterona, não é obesidade que está deixando ele produzir testosterona, né? Então, a gente acaba utilizando isso quando ele tem testosterona menor que 250 ou realmente disfunção de fato, de não ter manutenção da ereção, ejaculação precoce, entendeu? Mas tem que descartar causas secundárias, entendeu? Ou seja, é o último recurso. É o último, é o último. O primeiro, como está acontecendo hoje em Exato. dia. E outra coisa, quem tem que repor hormônio, por exemplo, no caso do homem, é o urologista. Não é um nutrólogo, nem um endócrino. Tem alguns endócrinos que têm até afinidade. Sério? Tem uma área da... Assim, o legal da medicina é que você tem... Oftalmo não, né? Não. Nem oftalmo, nem ortopedista. Então... Peguei. Então, como é que funciona? O legal, por exemplo, a nutrologia. Você tem desde nutrologia hospitalar, com nutrologia do esporte, com nutrologia que a gente fala que é o básico. A endócrino, você tem doenças da tireoide, do adrenal, entendeu? Então, o legal da medicina é que você tem os braços, que nem o reumato. Você tem um reumato especialista em doenças osteoartrite, que são as artrites soropositivas. Você tem reumato especialistas em fibromialgia. Então, o legal da medicina é que cada macaco no seu galho, né? Então, no homem, com quem você tem que repor? Urologista. Na mulher... Às vezes tem alguns ginecologistas que têm afinidade, como tem na área da endocrinologia que tem afinidade, entendeu? Mas na mulher nunca se usa hormônio de testosterona, oxandrolona. Assim, não usa. Ó, qual é a situação? Ó, eu me formei em medicina em 2012. Fiz residência de clínica médica e fiz residência de nutrologia. Durante a minha residência de nutrologia, que foram 2 anos, em 2 anos, eu usei oxandrolona em 2 pacientes que precisavam de reabilitação muscular. Que era um paciente que não saía no ventilador e tinha uma sarcopenia, que sarcopenia é quando você tem uma perda de massa muscular, tá? E funcionalidade. Então, ele precisava. Mas não era só isso que eu fiz. Não é uma coisa só, é um conjunto de fatores. Então, eu dei uma dieta rica em proteína, fiz estimulação com a fisioterapia, porque é aquela história, não adianta você dar um combustível e não usa o carro, né? Não faz sentido nenhum. Então, tudo é um conjunto, né? Aí me entristece muito que realmente estão usando, assim como eu falo, prescrevendo que nem dipirona. Tá. É assim, você quer correr melhor? Um exemplo, quando eu comecei na corrida em 2019, estava correndo e eu sabia que o que faz eu melhorar meu pace, ou seja, reduzir meu pace? Comer direito, treinar. Treinar em que sentido? Educativo, mobilidade, propriocepção, isso me faz melhorar. E tem que ter paciência. Não existe, é paciência. Eu falo, tem que ter paciência. Aí um colega meu que também é nutrólogo, por que você não usa efedrina? Aí eu, não vou usar. Não vou usar, entendeu? Então, assim... Vai dar ruim. Então, assim, a gente estava até falando um pouquinho do triatlo e tudo mais. O que ficou sujo no esporte é que muitas pessoas que você, às vezes, não condiz o que você está vendo. É uma pessoa que, às vezes, não tem nem maturidade no ciclismo, por exemplo, e tá voando. Aí você olha assim, ok. Eu falo... Cada um com o seu problema. Me desculpa, assim, sendo grossa, eu falo, se quer fazer isso, não tem problema, mas você tem que aguentar as consequências. Porque às vezes pode ser que não dê nada,
como pode ser que dê muito ruim. Então, quais são as consequências, principalmente o pessoal do ciclismo, triatlo e alguma parte de maratona, mas é mais triatlo e ciclismo. Usam testosterona, GH, testo e afins, né? Cipionato, decadurabolina e afim, né? E EPO, eritropoetina. Tá, vamos lá. Que é o pior de tudo que eu vejo. Qual que é o... Assim, vamos por partes. Isso é assim, essas pessoas têm que indicar para um psiquiatra, porque que um atleta amador tá fazendo, tomando esse coquetel Molotov, receita de Lance Armstrong, né? E tem mais também. Não fala do Lance, tadinho, assim, não fala do Armstrong assim, não, tadinho. Era a receita dele. Era a receita dele. Minha infância foi quebrada, né? Tipo assim, né? Quebraram meus sonhos, né? Não. Pois é, todo mundo está perdido, né? Todo mundo passou por essa decepção, né? Esse trauma, né? E tá tomando Diprospan para fazer prova. Não sabia do Diprospan, essa é nova pra mim. Então. Tá, vamos lá. Diprospan é um corticoide que a gente utiliza, realmente ele reduz a dor, né? Como qualquer Diprospan, eu já vi corredores falar a qualquer anti-inflamatório, diclofenaco, ibuprofeno, né? Qual que é o problema de você usar uma medicação para tirar sua dor durante uma competição ou durante um treino? Você pode ter lesões, porque você não tem um limiar. O que faz você parar de fazer um exercício ou executar um movimento? É dor. A dor é limitante. E ele é um sinal que tem algo de errado. Mas no Ironman isso não é parâmetro. Então, você vai sentir dor. Exato, mas isso é natural, entendeu? É natural. Mas o que você tem que fazer depois? Mas não durante, entendeu? Que eu vejo muitas pessoas fazendo, principalmente anti-inflamatórios, né? Qual que é o problema? Você tá... Querendo ou não, você tira uma inflamação. Só que você pode causar dano de ter lesões. Lesão muscular, pode ter lesão articular, lesão ligamentar, entendeu? E você acaba perdendo o parâmetro da dor. Porque imagina, a rabdomiólise, que é quando você tem quebra muscular intensa, você gera dor. Pode ser dor em panturrilha, dor na região de coxo femoral. Isso é um sinal dizendo, opa, tem uma coisa errada. Depois que você vai ter a urina escura. Então, isso quer dizer que você precisa logo ir no hospital. Aí você imagina, você toma precocemente um anti-inflamatório. Faz um exercício extenuante. Você vai ter muita quebra muscular. Você não tem dor. Então, você vai... Muito além do seu limite. Muito, entendeu? Uma prova que já é muito então, isso você vai fazer um esgotamento no seu corpo, entendeu? Imagina você... Nunca é pontual. É ao longo da sua vida. Quantas vezes você faz. Me falaram até de um risco de falência renal por causa disso. É porque é anti-inflamatório, né? Corticoide em geral, ele realmente reduz a perfusão renal. Isso pode gerar uma lesão renal aguda, entendeu? O cara que tá tomando testosterona, GH... EPO. Até que tem um fisiculturista que tá hoje fazendo hemodiálise, né? Tem. Entendeu? Um dos apelidos, eles se autodenominam, sei lá, dos venenos, alguma coisa assim. Né? Enfim, aí você fala do EPO. Qual que é o problema do EPO? Primeiro, para que é o EPO? Então, o EPO... Na medicina, a gente só indica o EPO. O EPO é uma enzima que a gente realmente produz, né? Que está no rim. O EPO, que é a eritropoetina, é uma sinalização para a gente produzir mais hemácias, né? Isso é um sinal, tá? Quando você utiliza EPO, em que situação você tem que usar EPO na medicina? Quando você tem uma doença renal que você perde função dos seus rins. Então, você não consegue naturalmente produzir o EPO. Ou seja, você começa a ter anemia por doença renal, né? E aí, nesse caso, você utiliza o EPO. Agora, quando você que não tem doença usa EPO, qual que é o problema de você usar EPO? Você reduz a viscosidade do seu sangue, ou seja, o seu sangue fica mais grosso. Isso facilita você ter trombos, né? Então, você pode ter infarto, você pode ter AVC por formação de trombo, né? Então, esse é o risco maior do EPO, é fazer trombose. Porque imagina, se você muda a viscosidade do seu sangue, ele fica mais viscoso, mais denso, ele vai gerar um turbilhamento no seu vaso e pode fazer trombos, né? Então, você pode ter um infarto, um AVC, enfim, trombos na parte renal. Então, esse é o problema do EPO. Mas o EPO, quando você utiliza, seja no ciclismo, realmente ele te dá mais condicionamento de você tolerar a altimetria. Então, eu falo assim, o coração ele entrega muita coisa. Eu consigo ver no indivíduo se ele está usando EPO ou não.
Por quê? Normalmente o indivíduo, quando ele usa o EPO, vamos botar uma inclinação. Normalmente, independente do seu condicionamento, quando você sobe uma inclinação de 8%, você sabe que é uma inclinação pesada. E que normalmente você vai ter uma frequência cardíaca moderada a alta, dependendo do seu condicionamento e dependendo de como você sobe. Aí você vê lá o indivíduo que sobe a 8%, 5 quilômetros, com frequência cardíaca de 120, você está querendo enganar quem? Não precisa fazer antidoping. Não precisa. Não precisa, entendeu? Então, assim, eu fico pensando assim, você falou, nossa, tanta gente usando coquetel de Molotov. Eu fico pensando, o que passa numa cabeça de uma blogueira ou de um indivíduo que precisa usar isso, né? Porque, querendo ou não, você é uma farsa, entendeu? Você tem que entender que, assim, você deve gerar uma frustração enorme, porque, assim, eu só sou bom porque eu uso isso ou realmente eu sou bom? Né? As pessoas não pensam não. nisso. E sabe o que eu fico triste? Eu não fico triste pela pessoa em si. Eu fico triste, vamos supor, eu sou uma marca. Eu sei que você faz coisa errada, mas eu preciso da sua imagem, porque você tem uma imagem boa, você tem seguidor bom. Então eu preciso alavancar a minha marca. Então eu vou lá e te incentivo, eu te estimulo, eu vou lá e te patrocino. Mas você é errado. Então é errado a marca que estimula isso, entendeu? Infelizmente, no mercado de hoje, as pessoas querem resultados. Não importa como. Eu ainda vou arrumar um patrocinador para pegar um Ironman e fazer exame antidoping dos 10 primeiros amadores de todas as categorias. O que mais tem? Assim, uma coisa que eu acho que é chato no doping, no antidoping, né? Na WADA, que assim, todo mundo sabe o que faz. A realidade é essa. Você sabe o que você faz, sabe o que você quer e o que vai ter de consequência. Mas eu acho que às vezes você tem que ter um pouquinho de sigilo. O que você... Vamos supor, o que eu ganho sabendo que o fulaninho tá lá na lista que ele ficou restrição de 2, 3 anos? O que eu ganho? Aí eu vou lá e aponto... Isso que eu acho chato, né? A pessoa vai lá e faz coisa errada e vai lá e aponta pro fulano. Porque ele fez isso aqui. Quem é você na fila do pão, entendeu? Mas não... para quem não faz... Entendeu? Eu acho que quando você é de uma equipe... ou que você realmente precisa, vamos dizer assim, dar satisfação. Vamos supor, você é uma empresa que você patrocina o fulano. Eu acho que quem tem que saber é a empresa. Não é ciclano, beltrano, entendeu? Porque você tem que ver, que nem quando você vai contratar alguém. Você tem que saber a procedência, entendeu? Então, eu acho que expor também é chato, entendeu? Expor também é chato. A gente patrocina um ou outro de vez em quando... Próxima vez que aparecer um patrocínio, eu vou te chamar pra gente fazer um antidoping. Tá bom, pode fazer. Inclusive, outro dia tinha uma influencer que ela tava toda se gabando. Você olhava o shape da foto dela, você falava assim, não é normal, mas nem Plutão. Sim. Não é nem mais... Naturalmente a mulher não é musculosa. Você entendeu? Tipo assim... E aí exceto negras, afins, eu ia propor pra ela assim, então... E ela falou, não, porque isso aqui é trabalho, é natural. E ela se gabando por isso, porque ela falou assim, tomando bomba até eu, né? E ela começou a se justificar. E eu, eu comecei a procurar lugar para fazer exame de doping. Falei, então tá, vamos fazer um exame vamos fazer o xixizinho no dois copinhos, né? Porque aí eu patrocino isso aqui, aí vamos tirar, né? Não consegui achar o laboratório para fazer. É engraçado, né? A sede é no Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro é o local que mais tem, né? Você tem contato para indicar um local? Não tenho, mas eu posso descobrir. Vamos fazer? Vamos embora, ué. Eu vou começar... eu vou começar essa campanha. Você me lembrou uma coisa. Teve um dia que... tava comprando uns móveis pra mim, aí uma arquiteta que é minha prima falou assim, minha prima ela é nutróloga. A mulher olhou assim, nossa, você nem parece. Eu falei, nossa, eu não sei se isso é um elogio, né, ou uma crítica. Não, porque a maioria são tudo marombeira, né, e você é normal, né. Eu falei, graças a Deus eu sou normal. Há controvérsias também. Então que bom, eu sou normal, né. Nesse ponto há controvérsia. Quem conhece, conversa com ela, sabe, mas nem no good way, né. Não, mas assim, realmente, assim, eu falo que... Por isso que eu falo, tem coisas que não são condizentes. E realmente, performance, você não ganha de um dia para o outro. É uma luta diária. Eu falo assim, é que nem quando você quer aprender a escrever e a ler. É todo dia. Não adianta, você não acorda um dia e plum, pelim, pim, pim, então, eu já sei ler e escrever. Não existe isso. Anos e anos de trabalho duro. E assim, eu comecei realmente na competição em 2021.
E aí, no início, eu ficava muito frustrada. Mas eu também, eu não sou a melhor, mas eu tô melhor de quem eu era em 2021. Mas eu ficava frustrada porque, assim, eu falei, poxa, eu acordo 4 horas da manhã, treino que nem uma louca, entendeu? Faço tudo certinho, como direitinho. Aí vem uma menina que não faz nada, não treina nada e ganha de mim, cara. Tem uma coisa errada. Aí meu treinador falou assim, Yasmin, o que você vai fazer? Você vai junto com ela, na linha, ou você vai enxugar suas lágrimas e treinar que nem uma louca? Eu falei, vou treinar que nem uma louca. Mas não é justo. Mas acontece. Não é justo, desmotiva. Mas acontece, não acontece. Então separa, faz a categoria turbo e categoria aspirado. Entendeu? Assim, não tem como a gente ter controle. Quando a gente fala assim, eu falo, o que seria... o que a gente tem que incentivar? A realidade é essa. O que eu não acho justo, que deveria ser melhorado? A parte do esporte, do atleta no Brasil, né? Você vê como é que é o salário de um atleta profissional? É vergonhoso, né? Você vê qual é o incentivo que ele tem? É vergonhoso. Você vê o material que ele tem? Compara, só se você olhar, compara um ciclista amador de um ciclista profissional que está numa equipe de verdade. Você vê o equipamento... Quem é fora da casa. A Jumbo, que é alguma coisa, sempre alguma coisa. Jumbo, bem, eles fizeram um vídeo da estrutura deles. É surreal. Um galpão com centenas de bike top protótipo da Cervelo. Exato, entendeu? Minha marca predileta de escolha é a Cervelo. Olha aquilo e falei assim, não. Entendeu? Então, assim, você vê, dá até dó. Eu fiz uma vez a 9 de julho e tinha meninas muito boas em ciclismo, assim. E eu olhei assim, pô, Tiagra, entendeu? Isso é um de 105. Poxa, né? Pô, ela tem uma equipe. Eu era amadora, eu não tava nem numa equipe, eu era amadora. Mas entendeu? Injusto, Brasil, entendeu? As coisas aqui no Brasil, Yasmin, tudo é injusto. Sim, então eu acho que é isso. Não tem nada justo nesse país. Então eu acho que é isso que a gente tem que incentivar. As pessoas a valorizarem realmente quem leva o emprego, o esporte como emprego, entendeu? Por isso que eu falo assim, explica, mas não justifica. Exato, tá? exato. Agora exato. o amador não. O amador tem que se ferrar. Mas sempre vai ter tem isso, que botar entendeu? No shame, entendeu? Tem que se ferrar. Não, e sempre vai ter isso. Não em qualquer modalidade. Tanto é que a gente até falou, aumentar o número de inscrições, porque realmente muitas pessoas não se inscrevem, entendeu? E quem é ciclista de verdade, a gente vou puxar pro ciclismo, que eu sou mais do ciclismo, você sabe, é que nem médico. Quando você bate o olho, você sabe que tem uma coisa errada, mas o leigo não sabe, entendeu? Uma coisa não condiz com a outra. Mas o que você vai fazer? Você vai jogar pedra na pessoa? Não vai! Tinha uma pessoa... Só senta e olha com a pipoca, que nem Michael Jackson. Eu fico assim, só que... na academia que eu treinava, tinha uma pessoa que era da equipe de um medalhista olímpico, eu não vou falar o nome. Uhum. Se olhava pro cara, eu falava, olha lá, esse cara não é nadador, ele é halterofilista. Não é possível. Ninguém tá vendo, sou só eu. Eu sempre fui indignado com as coisas, né? Sempre me ferrei por causa disso. Aí depois... Passou 1 ano, 2, cruzei o cara na mesma academia e o cara tava assim, um fiapo de manga. Aí parou de ciclar, né? Aí você vai falar assim, não, ele é natural. Ô, caramba. Não é. O cara parecia um halterofilista, cara, fisiculturista. E vai falar que é natural? Então, aí a gente sabe que todos os fisiculturistas acabam utilizando, não tem como, né? Pô, no Ironman, teve cara que treinava comigo, a gente chegava meio que junto na prova e tal, o cara baixou 1h20, de um ano pro outro. E não era de 15 para 14. Foi de 10 para 9. Entendeu? Não é normal. E não é um cara que só faz isso. Né? Não é categoria príncipes herdeiros. É categoria trabalhadores. Que o cara trabalha. Sim, eu entendi o que você quis dizer. Então, assim... que eu tô trabalhadores, não sou príncipes herdeiros. Né? Eu tenho mais, também, eu não tenho mais patrocínio há muitos anos. Exato. Aí você fala, tá bom, né? Aí tanto é que essa vez eu falei, o que tem na aguinha do pessoal da frente, a tropa da frente ali, né? Aí um cara aguentou, falou, o que tá mais limpo tá com Diprospan. Que tá mais limpo tá com Diprospan. E você vê, né? Tem algumas coisas que ainda é doping, né? Por exemplo, analgésico, anti-inflamatório é doping. E você olha assim, poxa, qual que é o mal de um Diprospan? Qual que é o mal de um ibuprofeno, né? Mas eu sou muito assim do espírito, porque eu sou um dinossauro do esporte, então assim, eu sou muito pelo espírito do esporte. Sim. Pra que você faz esporte? Pra se tornar uma pessoa melhor. Sim. Pra mostrar pros outros um caminho, pra trazer mostrar
um caminho de equilíbrio para as pessoas, Sim. né? Mostrar, porque eu sou compulsivo, você é o resto do mundo, vem para o esporte que você equaliza. É você fazer amigos, né? Você influenciar pessoas e fazer amigos. Sim. Entendeu? É o lance da resenha. É você ser o exemplo, ou até realmente você ser um estímulo para alguém, né? Amigos, assim, que eu fiz no esporte, que a gente não se encontra, sei lá, 10 anos e se encontrou depois, putz, continua aquela mesma amizade. Isso não tem preço. Sim. E agora está sendo isso substituído pelo... porque eu sou melhor que você, porque eu tomo isso, tomo aquilo. Sim. Uma briga de ego. Sim. Que não é saudável. Sim. E aí vai acabar todo mundo encurtando a vida, tendo lesões, prejudicando os outros. Aí vem técnico irresponsável que leva a gente para treinar na estrada e morre. Sim. Como tem pessoas que eu conheço que aconteceu isso. Sim. Com pessoas que não são técnicos e responsáveis, que levaram as pessoas. Sim. E por irresponsabilidade, que vocês devem saber do que eu estou falando. Técnicos que pegavam pessoas que estavam começando a pedalar para colocar. Não, isso tem coisas que é perigoso. Fazendo o rachão do jockey. Sim. Pô. Sim. Então, por isso que foi um dos motivos que eu comecei no ciclismo com um pelotão, né? Com assessoria. Não que a assessoria me levava para lugar assim perigoso, mas realmente você colocar ciclistas amadores. Eu era amadora. Imagina eu pedalar em pelotão, nem sabia pedalar em pelotão, não sabia nem pedalar, mas em pelotão, entendeu? Então esse foi um dos motivos de eu ficar mais só com um profissional sozinha. Para realmente você ter mais consciência de onde você está se enfiando, né? O que você tem que fazer. Porque as pessoas, elas falam assim, elas deixam de treinar o básico. A realidade é essa. Deixam de treinar o básico. Às vezes não adianta você ter uma puta bicicleta, um puta tênis e você não sabe usar o equipamento que você tem. Não faz sentido, entendeu? Tem gente que não sabe, às vezes, cambiar a marcha, entendeu? Tá mal posicionado. Você tem que entender o que você tá usando. Então não adianta você ter a melhor bicicleta, não adianta você não saber ir se meter nos lugares, entendeu? Então, mas assim, não vai mudar. Infelizmente, falando de doping, não vai mudar. Mas isso já existe. Mudar. Isso já existe, você tem noção, já desde 1960 que começou. Lá nas épocas lá de trás, que eu lembrei agora do vídeo que foi do Letap, que teve, antigo, lá de 1980 e pouco. Os caras já utilizavam cocaína, já usavam cannabis, já usavam mefertemina, entendeu? Já usavam estimulantes, entendeu? Tanto é que um dos ganhadores do giro de lá também, né? Usava as coisas, né? Mas, de novo, assim, profissional, tudo bem. A minha bronca é com o amador. Sim. Porque eles, mas o profissional também usa, você sabe? Não, eu sei que profissional... Ele sabe quando ciclar, sabe? Mas o cara é profissional. O cara tem um acompanhamento, o cara tem um controle de danos, né? Sim. Agora, o amador... Quem me garante que... Vamos falar da Jumbo. Quem me garante que a Jumbo não tenha? Não tem como. Não é humano que esses caras fazem. Não, eu falo assim, ó. Se alguém se destacou durante 2, 3 anos e de repente sumiu... E sabe o que é o mais louco? E é a regra, hein? E não, sabe o que é o mais louco? No ano passado, mais ou menos no segundo semestre do ano passado, qual que é o problema da utilização de drogas ilícitas? Pensando em performance. Hoje em dia, não estão mais só utilizando testosterona, precursor de testosterona EPO. Estão usando coisas que alteram a biogênese mitocondrial, ou seja, Doping nível genético. Celular. Doping genético. É muito louco. Você tem noção de você utilizar uma substância que você não tem nem noção do que vai acontecer com você daqui a alguns anos? Então, assim, você para pra pensar, o que essa pessoa tá fazendo? Eu já ouço isso há uns Isso é loucura, anos, isso é loucura. Pra detecta. quê? Só pra ficar bonitinho lá, com um troféu bonitinho? Isso é loucura. Entendeu? Envolve milhões de patrocínios. Entra no que você falou. Exato, entendeu? Da empresa que está jogando rios de dinheiro, porque aparece, tem destaque, mas influencia outras pessoas fazendo a coisa errada. Sim, então assim, quem sou eu para chegar e falar, você tá errada? Não sou eu, quem tem que falar que ela é errada é ela mesma. Mas não vai falar, porque você tem uma internet inteira falando que tá certo. Eu falo aqui, então, assim, você, é que nem assim, é natural que você faça as coisas certas, que você não roube e não mata, né? Isso é normal. Deveria ser. Isso é normal, né? Pra nós, né? Exato. Aí, engraçado, né? Uma vez eu tava numa fila do supermercado em paralelo. Uma fila do supermercado e era de preferencial. Naquele momento não tinha nenhum preferencial. E aí eu entrei na fila pra
ir. Quando eu tava indo, veio um senhor de idade. Aí eu falei, não, pode passar que é a sua preferência. Ela, nossa, muito obrigada. Eu falei, não, mas errada sou eu. Você tá certo. Não, porque não fazem isso. Olha que ponto a gente chegou na coisa simples. Aqui o Brasil é o país loucura. Onde o poste mija no cachorro. Entendeu? É loucura, entendeu? Aqui não conta, entendeu? Então, assim, independente, assim, infelizmente, a gente não vai conseguir mudar muita coisa na vida. Eu sou otimista nisso, eu tenho esperança, porque eu creio na vingança dos nerds. Se identificou, né? Aquele, não sou vingativo, mas eu torço quando a pessoa se Você pode, entendeu? né? Então, assim, eu vejo pessoas assim, tipo... Eita, falei palavrão. Não tem problema. O Sérgio Sacani, eu vejo que esse pessoal tá tendo muito engajamento, né? O Wesley, que é um cara, é um baita de um nerdola máximo. É triatleta, então ele fala muito sobre as coisas, e ele tem um mega engajamento. Então, assim, eu acho que tem campo para isso. Tem um pessoal meio que desvendando. E eu quero fazer parte disso. Por isso, chamei aqui, por isso a gente tem esse trabalho que a gente está começando. A gente não tem todo o investimento ou conhecimento que, por exemplo, o Wesley teve, que ele teve um baita no mérito. Eu assisti o primeiro podcast dele, que ele foi no A Deriva, que era um negócio aleatório, e aí ele explodiu com aquilo, com um conteúdo super bacana. Mas a gente tenta trazer pessoas que possam, que coadunam com as nossos pensamentos, os nossos ideais, e tentar mostrar para as pessoas. Seja com um cortezinho, seja com um podcast, seja fazendo uma campanha de que se você é normal, vamos provar. Vamos fazer um antidoping, vamos fazer um xixizinho aqui para ver se tu é normal. Aí vamos postar. Não, tem coragem? Quer criar polêmica? Eu falei dos transgêneros, então. Aí, isso é um papo para um outro podcast, viu? Não, é uma coisa que eu fico frustrada, não falando de si nessa parte, mas cada um sabe o que faz, né? E você quando tem o olhar do médico, você sabe quando a pessoa faz coisa errada. O que me deixa frustrada, assim, eu vou ser sincera, eu sou mulher. O pior ser humano é a mulher. Principalmente quando fala em competição. Mulher é um inferno. É um inferno. E é engraçado que tem algumas que eu conheço, assim, de passagem, que falam, ai, porque a fulana fez isso, ela fugiu, não sei o quê. Tá, quem é você, né? Você quer falar de igualdade, né? Então vamos lutar pela igualdade. Um bafafá que deu. Falaram de gregário. Não existe ciclismo sem gregário, me desculpa. Não existe ciclismo sem gregário. E cá entre nós não existe ciclismo profissional, com gregário ou sem. Não existe. Natural. Não existe isso, entendeu? Aí a minha vontade de falar assim, Fia, vamos pensar, se tem uma prova que são auge, assim, Letap, Giro, né, que são provas que, grão fundo, são provas que são realmente muito visibilizadas, né? É lógico, você vai ser inteligente, você vai contratar alguém, mesmo que seja homem, mulher de gregário, você vai contratar alguém para te ajudar, para te ajudar. Não, vamos ser sinceros, se você não aguentar na roda a pessoa, não adianta, entendeu? O que é o gregário? Ele vai te ajudar a você manter o ritmo, você ter economia, você ter eficiência. É isso que o gregário vai te fazer, entendeu? Mas se você não aguenta a roda do gregário, não interessa. Se você sabe, por que você não paga um cara, paga uma mulher para ser sua gregária? Então as pessoas elas reclamam, mas também não vão atrás, né? Aí fala, vamos fazer um pelotão só de mulher na hora de largar. Cadê as meninas na prova de federação, que só tem mulher? Aí eu te pergunto, cadê? Não vão. Mas querem que estejam só a mulherzinha no Letap, que tem só a mulherzinha no Giro. Me desculpa, quer entendeu? O patrocínio, que é o glamour. Entendeu? Me desculpa. Mas não quer o trampo, não é assim, né? entendeu? Não é assim. Foi engraçado que eu saí do duatlon só com o ciclismo. No duatlon, hoje existe, mas antes não existia vácuo, né? Você podia ficar no máximo 10 segundos Isso eu acho sacanagem. Não existia vácuo. Aí eu lembro que... Sou contra. A primeira prova que eu fiz de ciclismo, eu ainda estava enraizada do átlon. Uma menina pegou meu vácuo. Eu comecei a berrar com ela. Vácuo aqui não! Aí o rapaz falou assim, não, pode. Entendeu? Meu apelido no Iron era Serginho do Vácuo. Não pode. Mas não olha, no esporte, ganha não é o mais forte, ganha o mais inteligente. A realidade é essa. Então, mas aí tem outro lance também, tipo assim... Tem a resenha que você tá no triatlo que você não pode o vácuo. Mas você tá uns caras que estão dando um ritmo semelhante ao seu, aí você entra numa resenha com a galera,
faz um grupinho ali e faz um negócio bacana, você interage com a galera. Sim. E aí vira um trenzão. Sim, sim. Pô, já tem altas histórias de trem, entendeu? Muito divertido. Histórias que você encontra os amigos e morre de rir. Sim. Então, essa parte lúdica do esporte, digamos assim, que tem que ter também. E não pode acabar isso. Sim, sim. Né? Perdeu a essência, como você falou. Perdeu a essência do Uma vez me pegaram no vácuo, no Ironman lá. Aí o cara me falou, pô, eu tava só olhando o computador, faltava 2 km para eu chegar, tava comendo o que faltava, zerando o computador, vendo o médico, e fiquei na roda de um cara, acho que inconscientemente, pelo conjunto da hora. Aí os caras me pararam, eu falei, pô, mas eu só tava vendo, não tô no vácuo, tal. Eu falei, cara, você tá no vácuo a prova inteira, vai pelo conjunto da obra. Eu falei, não, tá valendo. Admito. Aceito, entendeu? Aí chegou lá, na época tinha o Chiquirinho ficava parado lá, que eles descontavam durante a prova. Aí encontrou um amigo meu que a gente treinou lá junto, ficou rindo, batendo papo. Aí o papo engrenou, eu falei, já deu meu tempo, aí saiu correndo e tal. Não, você me lembrou uma história agora, né? Eu fui fazer a prova da federação, da Campeonato Paulista de Estrada, né? Eu sabia que ia ganhar a prova, porque realmente, apesar de ser um local que não era muito da minha área, assim, de ser muito de força, eu estava muito bem. E minha corrente caiu no final, sprint, enfim. Mas eu achei engraçado que, assim, é um marasmo, às vezes, que eu falo assim, meu Deus do céu. Você fala assim, você olha assim, é um circuito que dá para você bater 40. Aí tá lá 28, 30. Eu fiquei com tanta raiva que eu falei assim, eu posso perder essa prova, mas ninguém vai passear nesse caralho, entendeu? E aí eu pá. Então, assim, não adianta. Sempre vai ter alguém que vão patetar, vamos dizer assim, vão enrolar, enfim. Mas eu gosto. Qual que é o objetivo de você praticar atividade física, ou que seja de competição, não? É realmente você ter uma sanidade mental. Porque eu falo, às vezes tem que abstrair, tem coisa que tem que abstrair, né? Não só quando acontece, por exemplo, de você... alguém pegar vácuo, alguém ser meio imprudente com você, entendeu? Você tem que abstrair, porque ou alguém, um motorista que quase te atropelou, enfim, você tem que ter sanidade mental, você tem que usar o seu esporte para desestressar, não adianta, né? Segundo, você tem que manter saúde, né? E realmente, competição faz bem, a realidade é essa, competir faz bem, né? Só que, infelizmente, as pessoas estão levando mais para um lado muito comercial o esporte. E isso tá perdendo a essência. Comercial é muito pelo ego, né? Que é pior. Então, já dizia o ditado, o homem sabe aquele que sabe que de nada sabe. Só sei que nada sei, né? Só sei que nada. Então as pessoas estão querendo ser cada vez mais sem ser. Mas acontece. Aí eu te falo, né? Você sabe. Aí você imagina você ser essa pessoa. O quão frustrado você deve ser. Entendeu? Então, assim, você tem que parar pra pensar, pô, tudo bem, eu perdi, eu sou ruim, que seja, mas, pô, é meu, sou eu, entendeu? A competição, na verdade, é contra você mesmo. Exato. É bom você ter alguém pra você ter referência do que você tem que melhorar? É ótimo. Mas para pra pensar o que passa na cabeça de uma pessoa que precisa se submeter a coisas. Pô, às vezes a gente vê de pessoas usando... Vamos pensar assim, de fazer coisas para conseguir tal lugar, entendeu? Aqui no Brasil não só o uso de medicação, mas de você... Exato, entendeu? Então, assim... Subornos, etc. Exato, então, assim, entendeu? É triste, entendeu? Aí você imagina uma pessoa se submeter a isso. O que está acontecendo com ela, entendeu? Entendeu? Você se rebaixar para você conseguir uma coisa, poxa... É triste, entendeu? Então, eu acho que... Por isso que eu falo, não só o doping em si, mas tudo. Você se submeter a uma coisa que não é bem para você, fisicamente, mentalmente, para você conseguir uma coisa que não é mérito seu, pô, deixa para outro, entendeu? Yasmin, a gente tem que mudar o mundo. E uma coisa que falavam para mim, uma andorinha só não faz verão. Mas várias andorinhas fazem barulho. Verdade. Yasmin, adorei. Só para terminar o nosso papo, queria que você contasse uma história engraçada que aconteceu contigo ou inusitada. A gente sempre fecha com um caos para as pessoas se identificarem.
E eu pensar mais no esporte ou... Na vida, no esporte. Gente do céu. Eu tenho vários. Tipo, cair da bike sem tirar o clipe, dormindo em cima da bike. Ai, nossa, não. Você me lembrou. Olha, eu sou... eu recentemente, eu digo assim, há 1 ano e meio já, eu descobri que eu tenho déficit de atenção. Quem descobriu isso, na realidade, foi meu treinador. Porque ele falou, Yasmin, você vive em Nárnia. Em Nárnia. Você sobe na bicicleta e vive em Nárnia. Você demorou tudo isso pra perceber? 10 minutos eu já saquei. O que aconteceu? Teve um dia que nós fomos treinar na Aldeia da Serra e era uma época que estava meio frio. E eu quase morri. Sério, eu quase morri. Eu falo que foi inusitado, mas eu quase morri. Uma cobra quase me mata. E eu não vi a cobra. E era uma cobra enorme. Eu falei, Yasmin, você é um perigo, você é uma bomba relógio, entendeu? Então, assim, porque assim, às vezes você tá numa coisa que você sente tanta euforia que você realmente desliga. Desliga, né? Falo que o nome certo não é déficit de atenção, mas é atenção... Ai, como é que é? Você foca, hiperfoco. Hiperfoco, então. Hiperfoco. Eles deturparam o que a gente é. Você não tem déficit de atenção. Quando aquilo que te interessa, você foca aquilo e não é mais nada. Sim. Que é positivo. Dependendo da forma como você tá pensando, como enfim. liga, aí, né? onde eu tava pedalando, aí ele falou assim, olha a cobra. Aí eu, aonde? A sorte é que a cobra deu bote embaixo, no meu pedal. Nossa. Aí quando a gente olhou, eu acho que era uma cascavel, cara. Vixe. Cascavel. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu só tenho 1 ano e meio de ciclismo, eu vou morrer. Não, mas tem umas coisas loucas também. Mas... Essa é o concurso. Não. Essa vai virar um corte. Essa é fogo, né? Bom, obrigado pela presença, pelo papo. Ainda tem muita coisa para te perguntar, ainda a gente vai ter que fazer a parte 2, viu? Não, tem muita coisa. Muita coisa mesmo. E aí, vou até conversar para fazer uma parceria contigo, a gente produzir conteúdo junto, tudo para mostrar. Então é isso. Então, assim, te agradeço. Deixa um recadinho pro pessoal, né? Que você... O Sérgio passa fome. O Sérgio é louco. O Sérgio passa fome. Sempre. Assim, eu falo assim, você tem que levar a vida leve, né? Quando você vai procurar um especialista para te ajudar, seja para ter saúde, seja para ganhar performance... sempre olhe quem é essa pessoa, não fique fixado em Instagram. Instagram não é referência, né? Existe o site do CRM, olha o que a pessoa tem de vivência, né? Que eu falo que a medicina é muito vivência, né? Você tem que ter contato, você tem noção, ó, quando eu entrei no ciclismo, abriu muito a minha cabeça, porque realmente você sabe, tanto é que as pessoas me procuram, Yasmin, você sabe o que é correr, você sabe o que é pedalar. Diferente de pessoas que não teve vivência, é totalmente diferente, entendeu? Então, você procurar um especialista que tem afinidade no que você faz, ajuda muito, né? E não fique muito vidrado em o que você lê na internet, o que o blogueirinho XYZ falou, entendeu? Você tem que ter um senso crítico, né? E tem que pesquisar, né? Não vai ser o fulano que lê um artigo X, que você não sabe nem a procedência do artigo, tem muitos artigos científicos lançados, que a pessoa, eu li tal remédio, a cafeína não funciona em mim. Não é verdade, entendeu? Então, você tem que ter um senso crítico de quem você está procurando, né? Isso, e segue doutora Yasmin. Recomendo. Foi uma grata surpresa. Obrigado, Yasmin. Isso, o prazer foi Valeu todo demais. meu. Foi todo meu. Espero poder fazer parceria contigo com conteúdo, que você tem muita coisa para falar. Sim, tem bastante. Muita coisa para ensinar. Sim. E que é bem importante nos dias de hoje, principalmente. Sim. Tá bom? Galera, espero que tenham gostado, né? Então, peço para vocês a humilhação do YouTube. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e segue a gente no YouTube, Instagram. E vamos treinar, né? Vamos treinar e usem Garmin, porque é o melhor relógio. É verdade. É verdade. Dica da doutora, tá vendo? Ela sabe o que é. É verdade. Valeu, galera. Obrigado e até a próxima. Tchau, Valeu, gente. Yasmin. Obrigado. Nada, que isso. Obrigado, Yasmin. Foi bem legal.